Queridos, esse mês nós vamos falar sobre o conselheiro. Todo mundo precisa de um conselho. Todo mundo precisa de um bizu. Todo mundo precisa de uma orientação. Todo mundo precisa de um toque. E às vezes nós temos que tomar cuidado com quem vai nos dar um conselho. Estou me lembrando de um rei da Bíblia, que quando ele assumiu, o pessoal mais velho falou assim: diminui o trabalho do povo. Aí o rei foi escutar os mais novos. E os mais novos falaram assim: que diminui nada, vamos botar esse povo para trabalhar. E aquele conselho dos mais novos que foi escutado foi uma tragédia na vida desse rei e do povo de Israel. Nós precisamos de pessoas que nos dê conselhos verdadeiros. Então, em primeiro lugar, quem é o nosso conselheiro? Quem é o seu conselheiro? Quem te dá um toque? Quem te orienta? Nós vamos falar do Espírito Santo, que é o conselheiro. O Espírito não nos deixa sozinho. Você nunca está sozinho com o Espírito Santo. Você nunca está sozinha com o Espírito Santo. O Espírito, ele fala a nossa mente, ele fala o nosso coração. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo é o advogado fiel. O Espírito Santo nos orienta em todos os momentos. Não é uma questão da consciência, é uma questão do Espírito Santo. Quando a gente fala alguma coisa que não é legal, ou nós vivemos alguma coisa que não honra os céus, o Espírito toca no nosso mais profundo, e é na hora que a gente erra. Se você perdeu a sensibilidade espiritual e não escuta mais o Espírito, você está com um problema. Que problema é esse? Você está vivendo sozinho. Você está vivendo sozinha. Você está vivendo por sua causa. Você está vivendo com a sua cabeça, com o seu jeito. E para a gente entender desse conselheiro, o Espírito Santo, nós precisamos entender quem é o Espírito Santo. Primeiro, ele é uma pessoa. Ele faz parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada um na Trindade tem uma função. Deus, o Criador, o Pai, só Ele sabe a data e a hora que Jesus vai voltar. Ninguém sabe, só o Pai. O Espírito Santo é aquele que veio depois de Jesus para completar a obra. Ele falou: eu vou embora, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Então o Espírito Santo veio como se fosse aquela entrega de bastão. Deus começou, Jesus veio e o Espírito Santo concluiu. Claro que os três sempre trabalhando em uma harmonia. A Trindade é um negócio inexplicável. São três pessoas em uma só. Até a teologia usa um erro de português dizendo é três e não são três, para dizer que eles são uma unidade perfeita. E aí a gente aprende sobre isso na missão de Jesus também. Jesus foi o sacrifício vivo para que eu e você tenhamos acesso ao céu. E na Trindade cada um faz a sua função, tem a individualidade de cada um. Deus, por exemplo, é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor criou, governa e sustenta tudo. Deus é maravilhoso. Já falamos do Espírito Santo um pouco, ele intercede por nós, mas tem uma coisa interessante: o Espírito Santo também age no Velho Testamento e ele age no Novo Testamento. Por exemplo, hoje mesmo nós lemos a Bíblia que Sansão foi dominado pelo Espírito. Na leitura devocional de ontem vai dizer que Jefté foi possuído pelo Espírito. Na Trindade, no princípio criou Deus os céus e a terra, no hebraico ali está o verbo que tem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai dizer o seguinte em Gênesis: façamos o homem à imagem e semelhança de Deus. Façamos por quê? Se Deus é sozinho, Deus não é sozinho, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu quero aprender algumas coisas desse conselheiro, porque o nosso conselheiro, o Espírito Santo, tem alguns atributos e algumas coisas que nós precisamos entender. Primeiro, o nosso conselheiro, ele é santo. O conselheiro é santo. E eu tirei aqui o negócio do relógio, só um minuto. Estou tão empolgado que o troço saiu aqui. Eu acho que eu vou tirar o relógio para não perder tempo. Primeiro, o conselheiro é santo. Me lembro de uma história que mandaram um soldado para falar com Alexandre o Grande. Falaram assim: esse soldado aí é miguezeiro, esse soldado aí não quer fazer as coisas direito, e assim vai. Aí o Alexandre o Grande chegou e falou assim: olha só, ou você muda de nome, ou você muda de atitude.
porque você tem o mesmo nome que o meu, e nenhum Alexandre pode ser uma pessoa desleixada, uma pessoa qualquer. E eu aprendo o seguinte: ou nós mudamos de vida, ou não tem como a gente caminhar com o Espírito Santo, porque Ele é santo. Se eu não vivo uma vida de santidade, não tem como eu viver um aconselhamento com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai falar ao meu coração, mas eu não tenho sensibilidade espiritual para entender o que Ele está falando comigo. Eu vou agir na minha vida do jeito que eu quero. Sabe por que às vezes a gente erra na vida? Porque a gente não tem comunhão, santidade com o Espírito Santo de Deus. Abre a sua Bíblia em Colossenses 1:10. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses 1:10. Diz assim a Bíblia em Colossenses 1:10. E isso para que vocês vivam de maneira digna diante do Senhor, que em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. O Espírito Santo, o conselheiro, é santo. Então nós devemos viver de uma maneira digna. Aprenda uma coisa, adolescente: o caminho da santidade, que só os santos vão passar por ele. Então a Bíblia vai dizer que há um caminho de santidade. Eu estava aqui olhando as meninas dançando, e eu falando: Senhor, que bênção, essas meninas tudo santa, tudo crente, tudo buscando ao Senhor. Tem os defeitos normais da adolescência, que é normal, mas elas estão tomando um rumo de um caminho de santidade. Por exemplo, eu fui em Rodilândia segunda-feira e foi um momento assim maravilhoso. Levei um adolescente nosso, o Robinho, e ele já voltou de lá doutrinado. Ele já voltou lá e postou no status dele: Fael, Rodilândia é melhor que Disneylândia. E ele ficou grato, porque tem coisas que só acontecem em Rodilândia. Por exemplo, você não vai ver na Disney um gatinho, um filhote comendo um peixe. Você não vai ver. Em Rodilândia você vai ver. Uma coisa impressionante, tem coisas que é só em Rodilândia. E aí nós estávamos lá conversando e tal. Daqui a pouco eu ouvi um garoto lá de 17 anos, já é pai. Eu vi o garoto pequenininho, já é pai. Falei: como assim ser pai? Vai nascer? Não, já nasceu. Porque lá é comum, adolescente de 15, 16, 17, 18, já ser pai. Eu sou o único daquela geração que ainda não sou pai. Quando eu vou lá, o pessoal me vê como um ET, um alienígena, uma pessoa de outro planeta, de outra galáxia. Fala assim: meu querido, você tem 31 anos, você não tem filho ainda? Não, não tenho. Você está doido? Como é que você não tem filho? Não, não tenho, porque eu aprendi que as coisas têm que ser feitas no tempo certo, e Deus me livrou de ter filho cedo. É uma bênção ter filho em qualquer momento. Eu estou querendo dizer, ter um filho no momento que não é para ter filho. Está dando para entender o que eu estou falando? Sim ou não? Então, no nome de Jesus, essas meninas estão caminhando no caminho de santidade. A Bíblia vai dizer em 1 Pedro 2,9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 9, o 10: antes sequer vocês nem eram povo, mas agora são povo, e povo de Deus. Vocês não o conheciam, mas agora conhecem. Então nós estamos num caminho diferente, porque o nosso conselheiro é santo. Aprenda isso. Um outro ensinamento, 1.2: o nosso conselheiro é perfeito. Esse negócio de conselho é muito sério, porque um conselho mal dado pode levar o curso de uma pessoa para um lugar que não tem nada a ver. Por exemplo, alguém pode chegar e te aconselhar: bebe mesmo. Aí você vai ser uma pessoa alcoólatra, provavelmente você vai bater na sua esposa, provavelmente você vai ser irresponsável com seus filhos, e você vai gerar dor na sua futura família, porque começou com um conselho. Alguém pode botar maconha na sua mão e falar: pode dar uma fumadinha. Uhul! Isso aí. Aí daqui a 7 anos, tá a gente lá na casa de recuperação olhando para você, tentando te tirar dessa vida. Então você tem que tomar muito cuidado com as pessoas que você escuta os conselhos dessas pessoas. Para quem você tem emprestado o seu ouvido? Por exemplo, você está namorando. Você está orando com alguém, você está namorando. Deus te abençoou no tempo certo, fez tudo direitinho. Você está namorando. Aí você vai pedir conselho para alguém que não está namorando. Que doideira! Você vai casar. Aí você vai pedir conselho para uma pessoa que não está nem namorando. Que doideira! Essa pessoa não tem autoridade para te dar conselho. Não peça conselho para qualquer pessoa. Eu não peço conselho para qualquer pessoa.
Eu escolho no dedo as pessoas que eu peço conselho. Porque não é uma coisa simples assim, não. Porque o adolescente também, ele é tremendo. Ele acha que no auge, aos 16 anos, ele sabe tudo sobre a vida. Vai falar sobre tecnologia, ele é expert. Vai falar sobre a economia, ele já tem a visão dele econômica. Não ganha nem 50 reais. Mas ele já sabe fazer de dinheiro e pensar de dinheiro. Aí ele já tem a visão política, ele já tem a visão espiritual. Para ele tudo é fácil. Ele muda a igreja com apenas uma conversa. Só que essa pessoa ainda não viveu algumas coisas. Peça conselho para as pessoas certas. Abre a sua Bíblia comigo, em Provérbios 15, 23. Pega o Uber aí e me acompanha. Provérbios 15, 23. Diz assim: dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. Ter conselho é bom, um conselho na hora certa abençoa a nossa vida. Agora vem comigo Provérbios 14, 15. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. O que a Bíblia está querendo dizer aqui? Ei, esse chão é firme? Dá para eu pisar? Eu vou construir alguma coisa aqui ou eu vou destruir? Vai dar bom, mas o inexperiente acredita em qualquer coisa. Olha a vaca voando. Então legal, a vaca voando. Você acredita em qualquer coisa, não é qualquer coisa, você tem que acreditar. Um professor fala lá que os crentes não valem nada. Aí eu fico em crise, Fael, porque é o seguinte: a pessoa cresceu na igreja, falando do evangelho, falando da Bíblia. Aí um professor fala uma palavra e desconstrói tudo que a gente ensinou na vida toda. E o professor está certo e a gente está errado. Tem que respeitar o professor? Tem sim, mas uma pessoa experiente vê bem aonde pisa. Olha só o que vai dizer a Bíblia em Provérbios 13, 20. Abra aí. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Quem se mistura com os porcos, farelo come. Quantas histórias eu já ouvi de alguém que morreu por estar no lugar errado, com a pessoa errada na hora errada. E aí, mas a Bíblia fala o outro lado. Quem anda com sábio será o quê? Mais sábio. Hoje eu estava conversando com um líder no WhatsApp. Eu falei: rapaz, parabéns por essa atitude. Você está aprendendo aí, que Deus abençoe. Aí ele escreveu uma coisa interessante. Ele escreveu assim: só andando com gente bênção, como é que eu não vou melhorar? É a Bíblia se cumprindo. Quem anda com um sábio será mais sábio. Vem comigo em Provérbios 12, 6. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Ou seja, o Espírito Santo, quando me dá um conselho, há livramento. Eu nunca vi alguém se dar mal por seguir a Bíblia. Eu nunca vi alguém falar: pastor, eu quero fazer uma reclamação com o departamento do céu aí, reúne em geral, que eu não gostei disso, eu segui a Bíblia e deu ruim para mim. Impossível. Toda vez que você seguir a Bíblia, você será abençoado. O nosso problema é que a gente não segue a Bíblia. O nosso problema é que a gente não segue o Espírito Santo. O Espírito Santo é o conselheiro perfeito. Não importa onde for, ele vai te aconselhar. Cara, Deus cuida de você. Não importa a situação que você está passando. Quando a luta é muito grande, é porque a bênção vai ser maior. Pastor, mas está muito difícil. Querido, se prepara, porque Deus vai te abençoar. Mas é porque Deus, Ele vê um negócio diferente. A gente olha aqui, Ele olha daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Isso tudo é processo de Deus para te moldar. Está espremendo a laranja para o suco sair. Se não espremer laranja, não tem suco. Está pegando a cana, está moendo. E quanto mais moe, mais sai cana. Sai o suco, o caldo da cana. E aí, meu irmão, ninguém gosta de ser moído. Mas quanto maior a luta, maior será a vitória. Deus tem cuidado de você. Deixa eu contar essa experiência de quando eu fui comprar esse negócio para a Vivi. Eu não sabia nem como é que se chamava isso, que era solitário, não sabia nada. E eu fui no shopping, eu fui entrando nas lojas, falei: moço, eu quero um negócio, tem uma pedrinha só, é para minha esposa, eu preciso desse negócio aí. Claro que olhando também o preço, né, pessoal? Porque a gente está aí na vida, né? Nada é fácil para ninguém. E antes também eu vivi um momento meio difícil em casa,
Porque ela chegou na semana que eu comprei um negócio falando assim, nós não podemos gastar dinheiro. Nós precisamos segurar as contas. Eu falei, meu Deus, que palavra opressora. Ela não sabe o que ela vai ganhar. E aí eu falei, não quero saber se não tem que gastar, eu vou comprar, acabou. Ela não ia saber mesmo, depois ela ia ver. Mas aí eu entrei na loja, olhei, aí a mulher veio me empurrar um negócio assim fora da realidade humana, tiozão. Falei, senhora, a senhora não está bem não. Esse não dá, esse, a senhora realmente, a senhora está me vendo assim, humilde, a senhora deveria fazer um desconto aí de uns 80% que a gente podia pensar. Não deu muito certo não sair daquela loja. Aí eu lembrei que a tia Ana trabalhou a vida toda com isso, inclusive encontrei Chuchu. Eu estou tentando ligar para ela, eu ganhei um telefone novo, graças a Deus por isso. E aí eu tentando e tal, e não achava o contato, eu abaixei a cabeça e fui andando igual um doido no shopping. E o Chuchu e a Ana esbarraram comigo. E eu fiquei muito feliz, falei, tia Ana, eu precisava falar com a senhora, porque é um negócio para Vivian, não sei o que, onde a senhora comprou, eu não sei o nome, me ajuda aí. Estava meio agitado, não sei se o Chuchu e a Ana perceberam isso. Aí ela falou assim, pastor, eu te ajudo, a loja está aqui. A loja estava em frente. E eu nem vi a loja. E eu falei, cara, Deus é muito bom, porque nesse momento, uma coisa simples, Deus atendeu a minha necessidade. Aí você pode falar assim, pastor, mas é uma coisa muito simples. Deus age no simples, Deus age no sobrenatural, Deus age no profundo, Deus age aonde Ele quiser. Mas Deus sabia o meu coração e tinha que ser naquele dia, naquela hora. E num dia de 24 horas, vários lugares do Rio de Janeiro, eu fui no mesmo lugar que ela e o Chuchu estavam, sem se comunicar. Eu poderia ficar 1 minuto a mais numa loja, eu não ia encontrar com eles. No lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, para mim é Deus. E resolveu a minha situação lá. E eu fiquei tão feliz, a gente conversou, fiquei feliz com eles, 36 anos de casado para a glória de Deus, parabenizei, falei, muito obrigado que você me abençoou. Aí eles queriam almoçar, pode ir lá almoçar, já me abençoaram. O Espírito Santo cuida de você e Ele vai te dar o conselho perfeito na hora que você precisar. Antes de perguntar a alguém, pergunte ao Espírito Santo de Deus. Outro ensinamento sobre ele, 1.3, o conselheiro nos ajuda em nossas fraquezas. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 12:10, quando sou fraco é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa o quê? Na nossa fraqueza. Ninguém quer mostrar que é fraco, pessoal. Ninguém posta foto acordando com a cara inchada. Ninguém posta remela. Ninguém posta cuspindo. Ninguém posta para tirar um print numa reunião. Quando eu falo assim, vamos tirar um print agora numa reunião online, o pessoal se arruma, o pessoal se maqueia o caramba para uma foto online, um print online. Nós só queremos contar vitória, que nós somos mais fortes, que nós somos mais inteligentes, que nós não precisamos de ninguém. Tudo bem, nós sabemos que nós não somos tudo isso. Nós sabemos que somos frutos da graça. E nós sabemos também que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. E talvez você, adolescente, possa pensar assim, mas eu não sou importante, pastor. Eu não sou ninguém, eu não sou nada, a minha família me menospreza, a minha família me humilha, a minha família fala que eu não vou conseguir. O Espírito Santo te ajuda na sua fraqueza, e eu quero falar para você que através da sua vida, Deus pode fazer algo grande sim, porque eu sou um milagre e você também é um milagre. Deus pode te pegar e da sua fraqueza surgir um grande ministério. Ele te ama em todos os momentos. Pastor, mas eu estou muito longe de Deus, eu estou no lamaçal do pecado. Sabe o que vai acontecer? Como um pai que pega um filho e o filho está imundo, e o pai vai lá e começa a limpar o filho, passar o sabão, tirar a sujeira, começa a limpar o rostinho do filho. Sabe que criança às vezes só faz besteira. Uma vez eu vi um vídeo junto com a Vivian, que a menina pegou uma tinta preta, não sei se você já viu esse vídeo, já tem, e ela sujou o quarto inteiro, o guarda-roupa inteiro, sujou as roupas, e ela estava toda, a menina era branquinha, estava
toda suja de tinta preta. Eu fico imaginando aquela mãe pegando aquela criança e limpando e coisando, dando banho, dando bronca, mas limpando, reclamando, mas limpando, porque o pai é assim. O pai reclama com razão, mas está limpando. Dá bronca com razão, mas está limpando. No final tu tomou a bronca, mas tu está limpinho. O Espírito Santo faz isso na sua vida. O Espírito Santo faz isso na minha vida. Ele te ama, você é amado, você é amada, e você tem propósito. Ele está contigo em todos os momentos. O outro ensinamento, 1.4, o conselheiro é o nosso selo de garantia. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios 1:22. 2 Coríntios 1:22. Diz assim: nos selou como sua propriedade, e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia que há de vir. E abra também em Efésios 1:13-14. Diz assim, Efésios 1:13-14: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Nós somos propriedade dele. Então você tem dono, você tem dona, você não é um largado, você não é um qualquer. E ele nos selou com o selo da promessa. Nós temos a marca da promessa. Que marca é essa, pastor? É a marca da salvação. Quando nós chegarmos diante de Deus, nós vamos estar selados com o selo da garantia. Sabe quando você compra alguma coisa e alguém fala assim: ah, tem garantia de 1 ano? Já ouviu isso? Tem garantia de 2 meses, 3 meses. O selo do Espírito Santo é uma garantia eterna. É para sempre. E não importa o que você passou na vida, as dificuldades, quando você chegar no céu, alguém lá, que a gente não sabe de tudo também, não sabe como é que vai ser, alguém lá vai chegar, se vai ter uma catraca, se vai ter uma porta show de bola, que o pessoal, igual o pessoal está fazendo aí de Covid, quando você vai num lugar, tem lugar que você vai e já tem uma câmera que ela vê a sua temperatura. Não sei, meu irmão, se vai ser aquela entrada top de filme, que é um negócio inexplicável, não sei. Só sei que vai ser o seguinte: quem tem um selo da promessa, o selo do Espírito Santo de Deus, vai passar tranquilo e vai para o céu. Peraí, detectou uma parada aqui, calma aí, não tem o selo. Ih, deu ruim, mané. Não tem o selo, deu Beyblade. Mas tem o selo, é um selo de garantia eterna. Você vai ser abençoado, você vai ser abençoado, e você vai para o céu. Você não vai para o inferno. O livro de Apocalipse fala da marca da besta e o selo de Deus na testa, em Apocalipse 9:4. Eu quero te fazer uma pergunta: você tem a marca de Deus ou você tem a marca do mundo? Tem muito filho de crente querendo ter a marca do mundo. Quero falar para você que você vai se dar mal se você continuar nessa pegada aí. Se você quiser continuar nessa pegada de conhecer o mundo é mau, o mundo não tem pena. Você vai voltar todo quebrado, vai ser igual o filho pródigo, vai perder tudo, vai no fundo do poço, mas fica tranquilo, quando você voltar o pai vai te abraçar, mas aí você não precisaria passar por algumas coisas que você vai passar. No nome de Jesus, tem a marca do Espírito Santo de Deus. Eu quero te ensinar alguns ensinamentos, no segundo lugar, alguns símbolos do nosso conselheiro. Gente, nós precisamos de doutrina. O ministério não é só oba-oba, o ministério é doutrina. Nós temos doutrina na EBD, nós temos doutrina para a classe de batismo, nós temos doutrina nos ministérios, nós temos doutrina para tudo. E a nossa geração, essa nova geração de adolescentes e jovens, precisam de doutrina. Outro dia eu encontrei uma menina aqui da igreja, e eu falei com ela assim: minha filha, você está meio sumida, tal. Aí ela virou e falou assim: pastor, é porque eu estou em outra igreja agora. Eu falei: mas como assim? Você foi batizado agora há pouco tempo? Você é membro da nossa igreja. Não estou falando que ela não pode ir para outra igreja, tá? Eu estou te ensinando uma coisa importante. Que doideira é essa que a gente muda de igreja e nem fala com ninguém?
Sabe o que é isso? É falta de doutrina. As pessoas mais antigas não fazem isso não, Fael. Claro que tem umas pessoas que estão meio doidas, né? O mundo está meio doido, o mundo está meio... Mas a maioria das pessoas mais experientes não fazem isso, porque dão valor à igreja, à liderança, a tudo que viveu naquela igreja. Eu não consigo imaginar o tiozão fazer um negócio desse. Eu não consigo imaginar a tiazona fazer um negócio desse. Porque tem doutrina, tem princípio. A nossa galera mais nova precisa ter doutrina. Igreja não é igual roupa para trocar toda hora. Igreja é um negócio sério. E eu quero te ensinar algumas doutrinas do Espírito Santo, o nosso conselheiro. Primeiro, ele na Bíblia é chamado com o símbolo do fogo. O Espírito Santo é chamado do fogo. O fogo é aquele que nos purifica, é aquele que tira as impurezas, é aquele que é o combustível. Vai dizer em 1 Coríntios 3 que a madeira, a palha e o feno serão provadas pelo fogo. É o fogo que limpa. As pessoas que trabalham com ouro dizem que quanto mais está quente, a temperatura é elevada, mais o ouro consegue resplandecer, mostrar quem está ali fazendo aquele ouro, porque as impurezas são mortas devido à temperatura. Então se o Espírito Santo está te colocando numa temperatura de vida muito complicada, está meio quente, é porque ele está querendo matar as impurezas da sua vida. Para quê? Para você ser parecido com Ele, para você ser a imagem e semelhança de Deus. O Espírito Santo é o fogo que derrete os corações endurecidos, mas também o mesmo fogo que amolece é o fogo que endurece o barro. É o fogo que faz a arma, é o fogo que aquece a alma, é o fogo da presença de Deus na sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem queimado por Jesus? Como é que está o fogo espiritual na sua vida? Porque o nosso coração precisa queimar. Eu gosto muito no livro de Lucas, quando os discípulos estavam andando com Jesus no caminho de Emaús, e eles falam assim depois que Jesus vai embora: ué, o seu coração não ardia quando ele lhes expunham as Escrituras? Como é que está teu coração agora, ouvindo falar da Bíblia? Será que o seu coração não está com aquele foguinho pequeno, quase se apagando? Que no nome de Jesus o Senhor derrame fogo sobre a sua vida. A Bíblia vai dizer que o nosso Deus, não está falando do Espírito Santo, mas que o nosso Deus é um fogo consumidor. Um outro símbolo do nosso conselheiro é a pomba, é a simplicidade. A Bíblia vai dizer em Mateus 3,16, que quando o Espírito vem em forma de pomba, ele falou: esse é meu filho amado, em quem tenho comprazo. Ele foi batizado ali por João naquele momento, mas o Espírito Santo veio como pomba. E a Bíblia vai dizer para a gente ser simples como a pomba e astuto como a serpente. Ninguém quer ser pomba. Eu nunca vi alguém falando assim: eu sou uma pombinha de Jesus. Eu sou um pombinho de Jesus. Estou me lembrando do Tássio aqui imitando um pombo. Melhor eu parar aqui. Depois eu vou pedir para ele gravar um vídeo imitando um pombo para botar lá no grupo. O pombo é um negócio interessante, mas o pombo representa a paz. E o pombo também ensina sobre simplicidade. Simples como a pomba e astuto como a serpente. O Espírito Santo, ele é simples e ele é o símbolo da paz. Gente, nós precisamos de paz. O mundo está sem paz. O mundo está uma doideira. Você não tem paz nem para comer direito. É tudo na cor. É uma paz espiritual. Uma paz, como Jesus vai dizer: eu te dou a paz, diferente da que o mundo te dá. A paz que excede todo entendimento. O mundo está caindo, está chovendo, trovão, mas você está ali sofrendo, chorando, mas lá no seu íntimo você está com paz. Uma outra coisa, que o Espírito Santo é o nosso conselheiro, ele é o vento. Abra a sua Bíblia em João 3,8. João 3,8. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer nem para onde vai, nem de onde vem. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. A Bíblia vai dizer que o vento do Espírito sopra.
O Espírito Santo fala aos nossos corações. O vento tem a liberdade. A liberdade. Você é livre. Você é livre do pecado. Você é livre da pornografia. Você é livre da masturbação. Você é livre da rebeldia. Porque tem gente que parece assim, que é rebelde de propósito. A pessoa fala assim: eu vou irritar meu pai e minha mãe de propósito. Tem gente que é do contra. A pessoa, está todo mundo caminhando para um lado, mas ela quer caminhar para o outro. O Espírito é aquele que é livre. O Espírito ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. O Espírito, o vento também, ele está em todas as direções. É o que a Bíblia fala, o vento impetuoso. O que é o vento impetuoso? É um vento mais forte, é um vento incontrolável, que o Espírito Santo sopre o vento dele na sua vida. Que venha um vento dos altos céus sobre o seu futuro, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. Se o Espírito Santo conduzir esse vento, ele vai te levar para lugares abençoados no nome de Jesus. Outro ensinamento, querido, o Espírito é chamado na Bíblia do óleo. O óleo, para os antigos, para os hebreus, eles eram fabricados através do fruto das oliveiras. É onde é apertado, pega aquela oliveira, pega aquele azeite, aquela azeitona no caso, e ela pega e vai apertando, vai esmagando e vai saindo o óleo. Vai saindo o óleo. No Getsêmani, Jesus foi para o lugar de prensar azeitonas, a oliveira, aonde ele ia ser apertado, aonde ele ia ser esmagado, mas ele foi esmagado, foi apertado e saiu o quê? O poder de Deus, saiu a presença de Deus, saiu a salvação de Deus. Ele foi apertado, ele foi esmagado, porque a Bíblia já disse em Isaías 53:10 que ele seria esmagado para fazer a vontade de Deus. A Bíblia se completa. É fascinante você poder fazer uma pregação, porque você vai lendo uma coisa, vai falando uma coisa, você vai vendo que está tudo encaixadinho, e Jesus foi esmagado no Getsêmani, o lugar de prensar azeitonas. E esse óleo também, pessoal, é utilizado para ungir os profetas e os reis. Quando Davi foi ungido por Samuel, vai dizer a Bíblia que tinha um óleo sobre a vida dele. A Bíblia vai dizer que a comunhão dos irmãos é como o óleo que é derramado sobre a vida de Arão, sobre a cabeça de Arão, e aquele óleo desce sobre a sua barba. É o óleo da presença de Deus, é uma unção que não tem como explicar. A unção é o seguinte: uns são e outros não são. Tem gente que força unção, tem gente que pede unção, mas não tem unção porque não está na presença de Deus, porque não paga um preço. E tem gente que tem a unção que só Deus sabe como dar. Tem pessoas que falam, que pregam, que conversam com a gente sente a presença de Deus e é algo natural. Tem outros que podem gritar, chorar, espernear e não tem a presença de Deus, porque não está em comunhão com Deus. Que no nome de Jesus não nos falte o óleo do Espírito, não nos falte a unção. Eu creio em adolescentes que vão ter unção para curar pessoas, para darem palavras de libertação, para chegar numa escola e falar assim: cara, Deus tem uma parada muito doida contigo, Deus quer te levar a lugares maiores. Para de pegar todo mundo porque você não é lixo, para de pegar todo mundo porque você não é porcaria. Menina, você é amada. Menino, você é amado. Você vale o preço que Jesus pagou na cruz por você. Você não tem noção quanto você é precioso, quanto você é preciosa. Agora, para falar isso, tem que ter unção. Porque o pessoal pode zoar, pode o que for, mas quando a gente fala com unção, aquela palavra penetra no coração. E último lugar, o que o conselheiro pode fazer por mim? E é o texto que nós lemos em João 16. Quando vier o conselheiro, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado.
O Espírito nos convence do pecado. O conselheiro nos convence do pecado. O que é pecado, pastor? Muito simples. Tudo que me afasta de Deus. Os seus pensamentos, as ações, as intenções, porque a intenção já é pecado. Quando você pensa em pecar, você já pecou. E Deus é tão misericordioso que Ele nos perdoa. Já pensou se tudo que você pensa a gente colocasse no Inove TV e ainda colocasse a legenda? Que doideira! Ele nos convence do pecado, e pecado é errar o alvo. Uma vez eu fiz estudo sobre pecado. Tem uma expressão lá no hebraico que ele fala o seguinte: a pessoa pecadora é como se ela tivesse com um tornozelo torcido. Aquela pessoa que vive no pecado, ela não vai conseguir andar reto, ela não vai conseguir andar direito como eu estou andando. A pessoa vai sempre andar difícil, vai sempre andar. Por quê? Porque ela é como se ela tivesse com um tornozelo torcido. Pecado é errar o alvo. Pecado, vai dizer no livro de Oséias, que é como se cada um de nós fôssemos um arco defeituoso. Eu já tive a experiência de ter estilingue. Inclusive eu sou muito mirolha no estilingue. Se você botar o que for ali, me dá 3 chances que eu vou acertar. No estilingue, meu irmão, em Rodilândia, não tinha o que fazer, era muito bacana. A gente colocava as latinhas longe assim, e aí a gente ficava brincando quem ia acertar. Por isso que naquela gincana do Power Game, o pessoal ficou errando, de primeira, porque foram grandes anos de treinamento com estilingue. E era interessante quando você pegava o estilingue, que é uma madeira que vem assim, tem que explicar, porque essa geração é Nutella, né, tiozão? Quem aí não sabe o que é um estilingue, levanta a mão. Quem sabe o que é um estilingue, levanta a mão. Beleza, tem gente que não levantou nada. As poucas pessoas que estão aqui, né, o pessoal que está participando do culto, tem gente que está bem indeciso. O que é estilingue? É uma madeirinha que vem assim, aí ela vem com um Vzinho assim, ó. Um formato de um Y, muito bom. Aí, pum, o estilingue. Aí coloca, amarra um negócio aqui, outro aqui, um elástico, bota um panozinho para você puxar e mandar brasa. E aí, se a madeira estiver torta, prejudica na hora que você vai jogar a pedra. Eu sei porque já quebrei algumas janelas da vizinhança, inclusive tomei uma coça por causa disso. Então, um arco defeituoso é como um arco que nunca vai acertar o alvo. E quando eu estou no pecado, eu sou um arco defeituoso em tudo que eu vou fazer. Eu me lembro de uma experiência que eu trabalhei na Casa das Fechaduras, lá em Niterói. E eu trabalhava no almoxarifado, então tinha que contar peças. Eu me lembro que às vezes eu tinha que contar 30 mil peças, 15 mil peças. E era bom, porque eu ia contando e pensando na vida. Era um dia inteiro só para isso, às vezes 2, 3, contar uma por uma. E quando eu perdia a conta, meu irmão falava: Senhor, tu sabes, eu acho que é 10 mil, vou continuar daqui. Porque imagina, voltar tudo. Algumas vezes aconteceu isso. Alguém chamava, falei: onde que eu parei mesmo? Parei em 10 mil, foi isso. 10.950. E vamos embora, é a vida. E eu me lembro que tinham 2 carrinhos lá. Um carrinho, ele era ótimo, porque eu estava novinho e tal, você ia para a direita, ele ia, você ia para a esquerda, ele ia. Mas eu me lembro que tinha um carrinho lá que era horrível, ninguém gostava daquele carrinho. Se eu não me engano, eram uns 13 andares lá na empresa, e quando alguém pegava aquele carrinho no andar, a gente não queria que ele saísse. Quando alguém falava assim: tem que pegar o material que chegou, eu falava: meu Deus, tem que ser o carrinho bom. Tu pegava o carrinho ruim, tu queria ir para a direita, ele ia para a esquerda. Tu queria ir para a esquerda, ele ia para a direita. Tu queria ir para frente, ele ia para trás. Tu queria parar, ele queria andar. Aquele carrinho ali, meu pai do céu, se ele fosse uma pessoa, ele ia estar cheio de pecado, que não é possível. Ele não acertava o alvo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem sido um carrinho que é controlado pelo Espírito Santo de Deus? Você tem obedecido que Deus fala no teu coração? Eu tomei uma decisão na minha vida. Que eu vou obedecer o que o Espírito Santo fala comigo. Se Deus está mandando eu falar de Jesus para alguém, eu vou falar. E vida que segue, no amor, no talento. Não é ser grosseiro, não é nada disso. Mas eu vou deixar a mensagem. E se a pessoa vai tomar uma decisão, não sou eu. Mas eu tenho que falar o que está no meu coração. Se Deus ministrar o meu coração que é para me ajoelhar, eu vou me ajoelhar. Se é para abraçar alguém e eu puder abraçar, eu vou abraçar. Se é para dar uma oferta para alguém que vai abençoar, eu vou abençoar. Porque eu quero ser um carrinho controlado pelo Espírito Santo de Deus.
e eu quero que você também seja, no nome de Jesus. Ele nos convence do pecado, Ele nos convence da justiça. Gente, nós vivemos em um mundo de injustiça total, sim ou não, pessoal? A morte desse menino Henry, 4 anos, que tristeza. Eu chorei em casa, eu chorei, fiquei pensando assim, meu Deus, um menino de 4 anos teve a sua vida ceifada por um padrasto e uma mãe descontrolada. Ele não teve a oportunidade de fazer 18 anos, ele não teve a oportunidade de entrar numa faculdade, ele não teve a oportunidade de conhecer a sua futura esposa, de celebrar o 10º aniversário, não, porque uma pessoa descontrolada tirou a vida dele. O mundo é injusto mesmo. Mas eu quero falar para você o seguinte, que o Espírito Santo vai convencer do pecado e da justiça. Aí você pode pensar assim, poxa pastor, tantas injustiças, aonde Deus estava? Deus sempre esteve presente. Só que se você parou para pensar, que se Deus for fazer justiça toda hora, ninguém vai viver. Mas no final, além da justiça, vai vir o juízo. Porque o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu me lembro de uma vez, num seminário, que um professor falou assim, ó, fiquem tranquilos, porque no final, as contas serão acertadas. No final, o evangelho é amor, mas é justiça e também é juízo. Você pode enganar seu pai, você pode enganar sua mãe, mas no final, as contas serão acertadas. A Bíblia vai dizer em Hebreus 9, 27, o homem nasce uma vez, morre uma vez, e depois disso enfrentará o juízo. Nós precisamos nos prepararmos para quando estivermos diante do Mestre, nós possamos falar assim, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, eu estou voltando para casa. Porque o céu é voltar para casa. É muito bom voltar para casa. Daqui a pouco nós vamos embora e eu vou voltar para minha casa com a minha esposa. E eu gosto de estar em casa com a minha esposa, com meus gatos. Quando a gente entrar, eu tenho quase certeza, quando a gente abrir a porta, os gatinhos vão chegar para perto. Ou eles vão estar na cama deitadinho, eles vão levantar e tipo, como se falasse, meu pai e minha mãe chegaram. Que bênção. E aí é natural a gente chegar e fazer um carinho nele, fazer um carinho no banguela, no soluço, ver se tem ração, para botar a comidinha para ele. Mas vai ser lindo quando a gente chegar diante do nosso Mestre. Talvez você vai estar lá assim, meio baleado, meio machucado. Uma vez eu ouvi uma frase do Dr. Russell Shedd, que ele falou assim, estamos em missão, mas um dia voltaremos para casa. Voltaremos talvez sem um braço, sem uma perna, com um olho furado, mas nós vamos poder dizer assim para o nosso Mestre, para o nosso general, missão cumprida, Senhor, agora eu estou voltando para casa. Aleluia, aleluia. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu quero me encontrar com o Mestre e poder dizer, eu estou voltando para casa. E o Espírito Santo vai me convencer do meu pecado, da justiça e do juízo. Ele é o nosso conselheiro. Eu quero encerrar te contando uma experiência. Ele é o conselheiro, Ele que nos orienta, Ele que nos guia. Teve um dia que eu estava no futebol com os pastores, um futebol de pastores que eu jogo, na minha folga. E aí eu cheguei lá no futebol para dar aula, né? Como sempre, o dom que o Senhor me deu. O pastor tá voando, tá on. E aí deixei o carro lá e fui jogar. Como sempre, dei aula para a honra e glória do Senhor, né? Que Ele cresça e eu diminua. E aí quando eu cheguei, tiozão, o carro estava todo manchado de preto, com tinta preta. Aí eu olhei e falei, meu Deus, o que é isso? Eu falei, manchou o carro todo. Acabei de ganhar a bênção, comprar a bênção. E aí eu olhei, tinha uma lata preta assim no muro, pertinho do carro. E eu cheguei pro camarada lá e falei, irmão, você pintou aqui, cara?
alguma coisa preta aqui, porque sujou meu carro todinho, cara. Como é que eu vou fazer? Vai manchar o carro todo, o meu carro já é azul. Agora ficar com as pintinhas pretas, vai ficar lindo. Aí o cara falou assim, eu vi a mão do cara suja de preto também, cara. Eu vi, ninguém me contou. Aí o cara falou assim, que isso, irmão? Não foi eu não. Eu tô vendo a lata ali e eu tô vendo a mão do cara preta. E o cara teve a cara de pau de falar que não foi ele. Aí eu perguntei o outro cara, mas eu sabia que era ele. Eu falei, foi você? Não, que isso? Ele que estava aqui do lado do carro. O outro caguetou ele. Aí ele, não foi eu, não foi eu. Aí eu falei assim, tá, meu amigo, tudo bem. Filho feio não tem pai. Eu já sei que não tem pai esse filho feio. A grande questão é o seguinte, como nós vamos resolver esse problema agora? Porque o problema está aqui, o carro está todo sujo, olha aí. Ainda estava no sol, ou seja, secou a tinta. Aí tinha alguns amigos do lado, alguns pastores me ajudando. Aí o cara virou e falou assim, meu amigo, eu não sei o que você vai fazer não, o problema é seu, mas eu não sujei o seu carro. O lado humano deu vontade de falar, você é um mentiroso. Mas eu falei, não fosse eu não, tá na benção. Tinha um camarada lá que eu nunca vi na vida. Ele chegou e falou assim, irmãozão, vamos fazer o seguinte, eu tenho um produto lá em casa, vamos pegar esse produto lá agora. O cara morava do lado do lugar que eu jogava. E aí você passa para ver se resolve o problema, porque esse cara não vai te ajudar não. Falei, amém, pô, muito obrigado, cara. Fui andando com o cara, fui na porta da casa do cara, eu e um amigo. E aí ele foi, me deu o produto, voltei falando com o filho do cara, falei de Jesus para eles, agradeci. Aí eu e esse amigo começamos a limpar o carro, tirando uma manchinha de cada vez. E a manchinha estava saindo, graças a Deus, graças àquele produto abençoado daquele amigo. E eu demorei assim uns 15 minutos para limpar o carro, porque estava todo sujo. Falei, meu Deus do céu. Qual a moral da história? A moral da história, primeira lição, muitas vezes nós erramos, nós mentimos, nós pecamos, nós estamos com a nossa mão suja do pecado, e o Espírito Santo vem falar assim, foi você? Aí você vira assim, não foi eu não, com a mão toda suja. Nós mentimos. Um outro ensinamento, tem pessoas que só pioram a nossa vida mesmo. Aquele cara naquele momento piorou a minha vida, atrapalhou de alguma forma. Outro ensinamento, tem gente que mente na cara de pau. Quarto ensinamento, existem pessoas que só nos abençoam. Aquele cara que eu nunca vi na vida me abençoou, eu nem sabia como que eu ia fazer. Eu pensei, vou ter que ir lá em Rodilândia para o meu pai me ajudar. Agora, eu ia direto. E aí aquele cara me abençoou. E o último e maior ensinamento, aquele cara, para mim, ele foi como o Espírito Santo na minha vida. Ele me aconselhou, ele resolveu o meu problema, ele me ajudou, ele foi um parceiro na dificuldade. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? Ela chama-se pecado. E eu não tenho como te ajudar nisso, só o Espírito Santo. Eu queria orar contigo agora. Queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Eu queria orar com você que precisa que o Espírito Santo te ajude a remover esse preto, não do seu carro, mas da sua vida, chamado pecado. A você falar, Senhor, me ajude a sair dessa vida de pecado, me ajude a abandonar esse pecado da minha vida. O Espírito Santo é o conselheiro, Ele é perdoador, Ele é rico em graça, e Ele quer te limpar como um pai limpa o seu filho. Você quer falar assim, Senhor, me ajude a vencer esse pecado, e você sabe qual é, porque o Espírito Santo está agora te ministrando, te revelando esse pecado. Você quer falar, Senhor, eu quero pedir perdão por esse pecado, peça perdão ao Senhor aí agora, no nome de Jesus. Fala, Senhor, eu quero ter intimidade, porque o Espírito Santo é santo. E eu quero falar com você que quer voltar para Jesus. Nós te chamamos à volta, nós te chamamos pelo nome. O Pai te chama para voltar para casa.
Você quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus? Você vai escrever aí agora: eu quero voltar para Jesus. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero me reconciliar com o Espírito Santo de Deus, porque Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E no nome de Jesus, pela fé, eu declaro: Deus te abençoe. Que o Espírito te convença do pecado, da justiça e do juízo. E que você pare de ouvir as más companhias, as pessoas que não querem nada com você, para você ouvir o Espírito Santo, com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vai fazer maravilhas na sua vida, vai transformar a sua mente, o seu coração, e te dar uma nova vida e uma vida eterna. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, coloca aí: eu quero entregar a minha vida para Jesus ou voltar para Jesus. Você pode mandar um zap para mim, 998865062, e nós vamos orar com você. Está perto de você. Tem um monte de lugar aqui para você. Tem ministérios te esperando. Talvez o teu chamado está te esperando. Um futuro maior está te esperando, porque quando nós estamos com Jesus, o nosso futuro é muito maior. Vamos orar? Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai, venha sobre nós. Convence do Espírito, do pecado e da justiça. Espírito Santo de Deus, abençoa cada pessoa que está prestando culto de uma maneira online. O Senhor está o Senhor está presente, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. Muda a vida desse adolescente, desse pai, dessa mãe, desse jovem. Eu não sei a pessoa que está ouvindo, mas o Espírito Santo age na vida de todo mundo. Faça maravilhas, meu Pai. Obrigado pela Tua palavra. Que essa pessoa que se converteu tenha uma vida completamente transformada. O novo de Deus sobre a sua vida. Obrigado pela nossa igreja, pelos nossos pastores, pela vida do pastor João, da Cris, da Manu, do João Henrique. Obrigado por cada ministra, cada ministério. Abençoa os ministérios da nossa igreja, meu Pai. Enche-nos da Tua presença. Obrigado por todo mundo que está abençoando agora para esse culto acontecer. Abençoa o pessoal da comunicação, o pessoal que está filmando, o Fael que está tocando, as meninas que dançaram, quem dirigiu, a Letícia que ajudou, o Lucas, a Lohane, meu Pai, que dirigiram o culto. Que o Teu Espírito ministre aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Espírito Santo,